A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto do arcabouço fiscal proposta do governo para substituir o teto de gastos. O projeto, que teve como relator o deputado Cláudio Cajado, recebeu 372 votos a favor, 108 contra e uma abstenção. A proposta também teve 4 destaques que devem ser votados hoje. Os destaques são pontos de um projeto que, a pedido de um deputado ou liderança, são votados separadamente depois da votação do texto principal. Com muita maturidade, a Câmara hoje se debruçou, com a maturidade clara, confirmada pela urgência, no mérito. Então não há como prosperar um discurso de que a matéria não foi debatida nem esclarecida. Nós fizemos diversas rodadas, o relator percorreu todas as bancadas e se confirmou o que era importante. O arcabouço fiscal fixa regras para manter as despesas abaixo das receitas a cada ano. E caso sobre receita, os recursos deverão ser utilizados apenas em investimentos. De acordo com o texto aprovado, os critérios para a variação real da despesa são fixados de forma permanente, sem depender do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, como estava no texto original enviado pelo Executivo. E a cada ano haverá limites da despesa primária reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e também por um percentual do quanto cresceu a receita primária, descontada a inflação. O governo também fica obrigado a adotar medidas de contenção de despesas caso não seja atingido o patamar mínimo para a meta de resultado primário a ser fixada pela LDO. A variação real dos limites de despesa primária a partir de 2024 será cumulativa da seguinte forma: 70% da variação real da receita, caso seja cumprida a meta de resultado primário do ano anterior ao de elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, ou 50% do crescimento da despesa se houver descumprimento da meta de resultado primário nesse mesmo ano de referência. O resultado primário obtido poderá variar dentro de uma faixa de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, previsto no projeto da LDO, seja para baixo ou para cima. Essa regra foi incluída na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para que a despesa não fique engessada, todo ano ela crescerá ao menos 0,6%, com base na variação da receita. Já o máximo de aumento será equivalente a 2,5%, mesmo que a aplicação dos 70% da variação da receita resulte em valores maiores. De 2025 em diante, os limites de cada ano serão encontrados usando o limite do ano anterior, corrigido pela inflação, mais a variação real da receita, sempre obedecendo os limites inferior de 0,6% e superior de 2,5%. Arthur Lira também comentou a flexibilidade de gastos contida no texto aprovado. Um texto equilibrado, um texto do meio, um texto que dá previsibilidade, vai manter segurança jurídica, aperta quando é necessário, olha para as possibilidades de termos investimentos da ordem de 70% quando as metas forem cumpridas, de 50% quando não forem. A expectativa agora segue em cima da votação dos destaques na Câmara, na tarde desta quarta-feira, para que a matéria siga para o Senado. O relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, falou sobre a expectativa da análise na casa vizinha. Eu acho legítimo haver qualquer tipo de alteração no Senado. Eu não vou dizer que qualquer alteração que eventualmente seja feita no Senado não seja procedente. Pelo contrário. E ainda existem alguns destaques para serem votados hoje na Câmara. Assim que concluída a votação, o texto segue para o Senado, que provavelmente não vai ter dificuldades para aprovação. Aprovado o arcabouço fiscal, o governo já está articulando outras medidas, como a reforma tributária, e isso vai dar sustentação fiscal para a política econômica. Vamos chamar então Miguel Daúde. Daúde, essas medidas, elas vão dar aí, como eu disse, sustentação para o orçamento e também, inclusive, para o orçamento do Plano Safra, que a gente quer que ele seja divulgado o mais rápido possível, não é isso, Daúde? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila. O arcabouço fiscal tinha que ser aprovado, como muitos lembram, a proposta de emenda constitucional que termina com o teto de gasto, ela tem um vencimento agora e o arcabouço fiscal precisa ser votado. Aí muita gente pergunta, nossa, mas teve uma votação expressiva. Sim, porque os deputados
eles precisam de recursos para suas emendas, para os seus projetos também, e o governo também. Então, eu sempre disse isso lá atrás, de que não haveria nenhuma dificuldade em aprovar o arcabouço fiscal. Está aí. Agora que a roda começa a pegar daqui para frente, né? Porque para dar estruturação ao arcabouço fiscal, temos que ter a origem do dinheiro, porque o arcabouço fiscal, Priscila, não sei se você notou, ele tem um piso de gasto, ele não tem um teto de gasto como era a outra medida. Olha, o piso é esse, você só vai gastar mais que isso desde que você tenha as receitas. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito do que foi aprovado ou não, eu acho que isso era necessário, e daqui para frente as medidas, né, tanto a LDO, orçamento, precisam ser adaptados a essa nova dinâmica, onde o governo vai ter aí 170 bilhões a mais de recursos necessários para os cumprimentos das atividades sociais do governo. Então, portanto, o orçamento, né, é necessário para o Plano Safra e para outras medidas que o governo precisa ter, evidentemente, só vai começar agora a ser discutido e andar para ter a efetivação da aplicação, né, do arcabouço fiscal. Portanto, uma etapa aí vencida. Não foi uma etapa difícil, porque ela tinha que ser feita desta forma e, portanto, daqui para frente vamos acompanhar atentamente para ver o que vai sair do Plano Safra. A minha preocupação, Priscila, é que o agronegócio, a agropecuária hoje, está vivendo em alguns setores momentos difíceis, né? Ainda hoje eu falava sobre a questão do trigo, que o preço que está o trigo no mercado internacional, ele exige, né, uma atenção muito grande, porque ele está sendo plantado, vai ser plantado, os insumos foram comprados, e as consequências lá na frente. Nós já temos pedidos da ProSoja, principalmente do Mato Grosso, para uma ajuda financeira em relação a determinados custos da produção de milho e soja. Então, o Plano Safra, que vai sair deste arcabouço fiscal, né, que agora está liberado para ser discutido, vai precisar ser um Plano Safra em que se tenha a visão de que a gente viveu um momento de euforia com fatores, né, como a pandemia, em relação a preços, em relação à guerra da Ucrânia, que agora começa tudo voltar ao normal e que o produtor rural precisa ter consciência de quais os obstáculos que ele tem para frente. Eu só finalizo meu comentário, Priscila, apelando ao seguinte: eu acho que o produtor rural tem que começar a avaliar a independência de financiamento do governo, porque daqui para frente nós vamos ter muita dificuldade em recursos, em custo, em função das taxas de juros. Então tem que haver uma adaptação de tudo que foi feito no passado para o que nós vamos ter pela frente. É isso que o produtor tem que ter em mente. E não esmorecer, né, Priscila? O produtor não pode esmorecer, porque ele não tem o que fazer. Se você tem um bar, deu problema, você abre uma padaria, você abre outra coisa. Agora o produtor rural não tem, ele tem que continuar plantando. E é uma produção atrás da outra, você tem que comprar, planejar e fazer. Então, o produtor rural tem que entender esses mecanismos e se adaptar a uma nova realidade. Porque, olha, não tenho dúvida, o Brasil não tem outra saída de crescimento a não ser pela agropecuária, que é a que está preparada, tem competência, investe, conhece e tem um conjunto de fatores que vai colocar o Brasil do topo da produção de alimentos. É evidente que nós temos que agregar valor a tudo isso para que as riquezas sejam distribuídas para todos. Priscila. Tá certo, faça chuva, faça sol, com El Ninho, com Laninha, o produtor segue plantando, driblando as dificuldades. Obrigada, viu, Daúde, e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço a você, um abraço a todos.